Olá, eu sou Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje eu vou falar quando você deve vender uma ação. Então, neste tema não existe um consenso aí no mercado, não existe uma regra, mas existe a minha opinião e talvez faça sentido para você. Então, eu vou falar aqui o que me levaria a vender os ativos que eu tenho de bolsa de valores e que pode trazer vários insights aí para você também. Então, vou falar sobre vários pontos que, inclusive, eu acho que podem te ajudar aí se você está pesquisando, está procurando saber quando vender uma ação. Então eu estou aqui no site Fundamentei, que é o site do Eduardo Cavalcante, que tem dados de várias empresas, mas eu queria começar por aqui. Primeiro, saiba o que te fez comprar essa ação. Lembrando que se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se aí se você tem interesse nesse tema. Já ativa o sininho também, sem miséria. E vamos lá. Primeiro, você precisa saber o que te fez comprar essa ação. E por que isso aqui é muito importante? Porque basicamente 95% da galera que está investindo em bolsa de valores hoje não sabem os motivos que elas têm para comprar determinada ação. Normalmente as pessoas não fazem o chamado buy and hold, que seria comprar as ações e segurar por um longo período de tempo, que é o que eu faço e que os maiores investidores do mundo e os homens mais ricos do mundo também fazem. E aí, quando a pessoa vê, ela está comprando a ação da Oi, da Via Varejo, de várias empresas endividadas que estão tendo prejuízos há vários anos aí e que provavelmente não vão construir valor no longo prazo. Mas basicamente, o primeiro ponto é saber o que te fez comprar a ação. Porque se você não souber nem o que te fez comprar, como que você vai definir se você tem que vender ou não, ou quando você tem que vender? E aí às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu comprei a ação da Oi porque caiu muito e agora eu acredito que vai subir". Baseado em que você fala uma coisa dessa? Tem sentido nenhum. Inclusive, quando eu estava começando, eu tinha umas neuras assim também, mas hoje eu vejo o quão irracional é você comprar um ativo da bolsa de valores ou porque ele caiu muito ou porque ele subiu muito. Tem várias empresas que caíram muito e depois quebraram, e várias empresas que subiram muito e depois continuaram subindo eternamente e hoje estão no recorde aí, na máxima. Então não tem nada a ver o fato de uma empresa cair ou subir, por exemplo. Então eu acho que você precisa primeiro saber escolher as ações, escolher bons negócios, negócios lucrativos, pouco endividados, que têm diferenciação no mercado, que têm produtos aí que de fato é possível agregar valor a eles, principalmente através da marca. Fazer o que a Apple faz com o iPhone, por exemplo, nas devidas proporções aqui no Brasil, mas basicamente é um ponto muito importante você saber o que te fez comprar essa ação. Então, quando você comprar uma ação se baseando em fundamentos, se baseando no resultado, na operação, nas vantagens que a empresa tem, nos pontos fortes relacionados à marca, à distribuição de produtos, a dezenas de fatores, ao payout, ao lucro líquido, à margem líquida, a diversos fatores, eu acho que vai ficar muito mais fácil você saber quando vender e saber por que vender e se vender ou não. Então acho que o primeiro ponto é esse, saber exatamente o que te fez comprar. Outro ponto é você entender que você sempre está evoluindo. Por que eu falo isso? Às vezes, a pessoa quer vender a ação hoje porque ela vê uma oportunidade melhor em outro ativo da bolsa. Mas você sempre está evoluindo. E às vezes essa oportunidade que você está vendo hoje, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser uma grande furada. Então acho que o primeiro ponto, o segundo ponto quer dizer, seria você entender que você sempre está evoluindo e que nem sempre uma oportunidade hoje será uma oportunidade no futuro. Às vezes você vai olhar para trás e falar: puta merda, a cagada que eu fiz, não devia ter vendido aquela ação. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem que no futuro elas serão melhores investidoras do que no presente. Então é bom a gente ir investindo aos poucos, mas sempre tomar cuidado com uma decisão que pode mudar completamente a sua carteira. Por quê? Você sempre está evoluindo. E aí, depois de observar o que te fez comprar a ação, eu acho que vai ser muito importante você saber que daqui a 1 ano você provavelmente vai ter muito mais conhecimento do que você tem hoje. E aí, às vezes, você pode vender essa ação achando que ela era uma furada, achando que ela ia cair, e agora você viu que ela é um ótimo negócio, e aí você deixou essa oportunidade de ter comprado essa ação há um tempo atrás,
por um preço menor, por exemplo, ou que já teria rendido dividendos. Então acho que é entender que sempre você está evoluindo e respeite também o fundo de emergência. Então tenha um fundo de emergência antes de começar a investir para você não ter que resgatar essa ação antes da hora oportuna que você considerar. Então esse é um ponto muito importante também. Eu sempre ficava preocupado quando eu comecei a investir em ações, eu comprava uma ação, ficava preocupado, nossa, essa ação vai valorizar, vai cair, o que vai acontecer? E às vezes eu comprava ações de péssimas empresas ou de boas empresas, mas para um objetivo que hoje para mim não faz o menor sentido. Então pensa comigo, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro nas estratégias que eu acreditava quando eu estava começando. Então toma muito cuidado com as apostas que você faz, porque você sempre está evoluindo e aí às vezes uma decisão que você toma hoje não será a melhor decisão que você vai tomar para a sua vida financeira. Então acho que é por isso que vale a pena investir aos poucos, começar com pouco dinheiro, ir aprendendo e praticando ao mesmo tempo, porque em um ano, por exemplo, você vai ver que sua mentalidade vai mudar muito. Então esse ponto também é muito importante. Devia até definir um espaçozinho aqui para ficar melhor. Outro ponto também é avaliar os resultados da empresa. Por quê? Às vezes a pessoa investiu na empresa e não vai acompanhar os resultados. Eu acho que é muito importante, nem que seja num período anual, você avaliar os resultados da empresa. E aí eu trouxe aqui um exemplo da M. Dias Branco, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, para mostrar um exemplo aqui só. Então, por exemplo, digamos que eu tenha feito essa análise da M. Dias Branco e já investisse nela há vários anos. E aí, o site Fundamentei, eu não tenho relação nenhuma comercial com ele, nem com o Eduardo Cavalcante, que é o dono desse site, mas é um site que eu acho muito válido para a gente olhar essa análise superficial de qualquer empresa. Basicamente, no ano passado, o EBITDA e o lucro líquido da M. Dias Branco caiu, mesmo com a receita aumentando. E aí você poderia falar, beleza, teve uma perda aqui de capacidade não, de eficiência operacional da empresa. Ela trabalhava com uma margem líquida de 15, depois 16, caiu para 12, agora caiu para 9. E aí você poderia falar, não, então vou vender minhas ações, ela teve um resultado ruim. Mas nem sempre o resultado de um ano vai ser determinante para você fazer essa venda. Por quê? Você tem que entender o que levou a empresa a, mesmo faturando mais, ter um EBITDA menor e ter um lucro líquido menor. O que fez essa margem líquida cair? Você tem que entender isso. Porque não adianta só você ver o resultado por si só, né? Você tem que entender o que levou aquele resultado. E aí, talvez, mesmo ela tendo essa queda operacional na margem de líquido e no EBITDA sendo menor, às vezes esse resultado pode ter sido um ótimo resultado em comparação com os concorrentes, com os pares que ela tem no mercado. Então acho que vale a pena você ir avaliando e entendendo o que a empresa está passando em determinado momento. Por exemplo, a M. Dias Branco é a maior produtora de biscoitos e massas no Brasil. Inclusive aqui, até mostro, ó, líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil e posição relevante no mercado de farinhas de trigo. O trigo, ele é negociado em dólar, ou seja, qualquer efeito do dólar pode afetar consideravelmente as operações da M. Dias Branco. Porém, isso também vai afetar as concorrentes dela. E como ela é líder, uma líder sempre sabe lidar melhor com essas crises, principalmente cambiais, do que os concorrentes que são menores. Então, os efeitos que a empresa vai ter, tendo uma margem líquida alta, tendo uma receita alta, vai ser muito menor do que uma empresa pequenininha que tem a margem mais apertada, que depende muito e que movimenta poucos valores. Então, basicamente, estou dando um exemplo. Talvez o que pode ter acontecido aqui pode ter sido algo relacionado ao câmbio. E aí nem sempre esse resultado menor aqui é um resultado ruim, talvez foi um ótimo resultado, principalmente em seu mercado. Então acho que como sócio a gente tem que entender o negócio e buscar entender o que está acontecendo com os resultados da empresa. E não só ver se subiu ou se caiu, mas por que subiu e por que caiu. E aí se você investe em uma boa empresa, e normalmente as boas empresas vão te falar o que aconteceu e vão deixar isso bem claro em seus relatórios, mas lendo os números, entendendo o que aconteceu, lendo sobre o mercado, você vai entender o que de fato aconteceu com a empresa. E aí o que eu
faria? Se a empresa tivesse uma sequência de resultados ruins, não tivesse conseguindo manter os resultados que me levaram a comprar essa empresa, que estaria nesse primeiro ponto, se a empresa sair da linha, sair do que me fez comprar ela, faria sentido vender essa ação. Então acho que vale a pena fazer isso. Outro caso também, aqui só por alto, seria casos de corrupção. Então se a empresa está envolvida em casos de corrupção, eu poderia vender minhas ações. Então acho que é um fato muito relevante que pode impactar completamente o negócio. Eu acho que poderia me prejudicar no longo prazo. Casos de corrupção é um exemplo. Outra coisa, venda do controle acionário. Então a empresa vai ser vendida e outra empresa vai comprar. Aí você teria que entender melhor quem está comprando, por que está comprando, o que essa empresa vai fazer no mercado, porque talvez ela possa fazer uma grande cagada aí com a empresa que estava indo bem, que você investia. Então acho que existem esses pontos. Existe também o chamado buy and foda-se, né? Que seria o comprar e deixa o pau quebrar. Que também não é algo ruim, não. Eu acho que só seria perigoso se a sua posição na empresa fosse grande. Mas enquanto você está começando, enquanto a sua carteira não tem uma posição relevante aí de determinado negócio, às vezes a pessoa tem 50 mil reais e tem 5 mil reais na bolsa de valores. E aí, esses valores que ela tem na bolsa, às vezes não vão ter um impacto muito grande no longo prazo. Por quê? A tendência é que a sua carteira de investimentos vá crescendo cada vez mais. E aí, se você tem uma parcela pequena na empresa, talvez até valha utilizar dessa estratégia que seria o buy and foda-se, né? Que é você comprar e esquece a ação. Às vezes você pode parar de comprar a ação de uma empresa, mas não vender as ações dela. Então acho que isso pode fazer sentido para você, principalmente se você for pequeno. Mas eu acho que são esses os pontos que vão te levar a vender uma ação. Primeiro, saber o que te fez comprar essa ação. Entender que você está sempre evoluindo, está se tornando um investidor cada vez melhor. Então, toma muito cuidado com as operações que você faz. Eu costumo dizer que manobrar um barco, manobrar um carro, é muito mais fácil do que manobrar um avião ou manobrar um navio, né? Então, se você entra com muito dinheiro na bolsa de uma vez, você está mexendo com o navio. E aí, se você tiver que mudar a rota, você pode ter grandes problemas, principalmente com as oscilações de curto prazo. Agora, quando você começa com pouco e vai investindo pouco a pouco, você vai se tornando melhor e o dinheiro que você está investindo vai ser investido de forma cada vez mais inteligente. Então acho que isso pode fazer muito sentido. E aí, se você achar que uma empresa era ruim e hoje não faz mais sentido para você, se você tiver pouco dinheiro nela, eu acho que vale sim deixar essa empresa para lá, porque deixar a grana na empresa investida pode ser uma boa, porque às vezes a empresa pode te surpreender no longo prazo. Então eu acho que poderia ser utilizada essa estratégia. Ou então vender as ações e comprar ações de outras empresas que você considera que são melhores. E aí é isso. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book para você aprender a começar a investir do absoluto zero em apenas 5 passos. Um e-book muito top, o melhor e-book que eu já fiz. Vou colocar aqui embaixo o link para você baixar e aprender a investir melhor, entender mais quais são os investimentos que eu utilizo, como que as ações estão na minha estratégia de investimentos, porque eu não invisto só em ações, e entender melhor como que funciona o meu método de investimentos. E aí, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, deixa aí embaixo. Se você não está inscrito, inscreva-se aí, me ajuda a crescer aqui o canal. E é isso, vou deixar aqui também o link do meu curso para quem quer conhecer. Qualquer dúvida que tiverem, só falar. Tamo junto, muito obrigado, valeu!